mulherada usa muito filtro, né? E você não se reconhece no espelho, porque você se reconhece no filtro. É de verdade isso, tá? Tipo, eu acordo com vontade de pôr o filtro no espelho da minha casa, assim. Você não se reconhece, você se reconhece na figura passado, porque o filtro te leva pro passado. Porque ele te põe um rosto mais lisinho. E aí você fica preso uma época que não é mais, sabe? Então tem um exercício. Né? Você precisa se reconhecer. Porque você tem que prestar atenção para ser feliz. Eu moro em São Paulo, uma das piores cidades do ponto de vista de estresse. Saúde mental. De saúde mental. Dentro de um país subdesenvolvido, vamos dizer assim, com um monte de problemas. Então é muito fácil se perder a felicidade. Ter um abuso sexual num lugar fechado, num lugar à noite, e com uma pessoa que você confiava. A sua mente fala, ser uma criança extrovertida. É uma pessoa que recarrega a própria energia estando em contato com outras pessoas. Ela se sente energizada. Ela precisa dos outros para se sentir feliz. Então, na quinta-feira ela começa, o que a gente vai fazer amanhã? Onde a gente vai? Quem que a gente vai chamar aqui em casa? É quando uma pessoa, ela te dá um pouco de amor ou atenção, aí ela não te dá, aí ela te dá, aí ela não te dá, te dá. Cara, isso gera um vício na outra pessoa. Ela fica sempre na expectativa de que, lógico, se ela não estiver bem resolvida, porque se ela estiver na vida dela, fala, filhão, eu não vou ver isso aí na minha vida. Mas tem gente que, se ela não se conhecer, ela cai nesse sofrerem na vida. É o deveria que a gente carrega. Eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ter feito isso, eu não tinha que ter feito aquilo. Então pensa num sofrimento seu, qualquer um. Você na terapia pra desabafar ou pra mudar? Aí ele falou desabafar. Tá tudo certo. Então eu vou parar de me cobrar, tá? Ele falou, porque eu tava buscando a sua mudança. Mas se tá claro pra você que você tá usando a terapia pra desabafar, que você prefere ficar onde tá, cara, é um alívio pra mim. E agora a gente ajusta na terapia. Você fica aqui porque te faz bem falar comigo sobre os seus problemas, mas você não vai fazer nada. Agora, de uma outra forma, tá? Por que a gente foca no negativo? Eu vou te responder isso do ponto de vista fisiológico, pode ser? Claro. A gente, na evolução da espécie, sempre foi muito importante pra gente prestar atenção nos perigos. Porque é isso que te deixa vivo. Quando você vive uma experiência negativa, vou dar um exemplo bem simples. Você comeu uma comida e você passou muito mal, vomitou, tal. Essa memória precisa ser guardada dentro de você, porque você passou por um perigo. Você poderia ter se intoxicado com aquele morrido. Então, memórias, momentos traumáticos. Por que os momentos traumáticos ficam grudados na nossa memória? Porque a nossa memória, nossa mente, né, ela pensa o seguinte, cara, ela não pode viver isso de novo, ele não pode viver isso de novo. Então, eu preciso guardar isso que aconteceu para que ela saiba se proteger da próxima vez. Então, todo trauma, ele gruda na nossa mente, ele tem um espaço dentro da memória mais importante do que as coisas positivas. Você é capaz de esquecer algo muito legal que aconteceu com você, mas é mais difícil você esquecer um trauma. Que o trauma, você entendeu? Ele serve para te proteger. Né? Você sofreu um abuso sexual, que no Brasil, 1 a cada 4 mulheres sofre abuso, dado de 2 anos atrás. Caramba! 1 a cada 4. E eu posso te falar que essa estatística é real. É absurda a quantidade de mulheres que vem no meu consultório, blá, 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 blá. Tum. Abuso sexual. E 1 a cada 10 homens. É bastante também. É bastante? É muito. Eu achava que era muito menos. Eu também achava que era muito menos. Eu fiquei bem assustada. 1 a cada 4 fiquei bem assustada. Mas pois viu? Me assustou também. Eu achava que era 1 a cada 10, por exemplo. Eu achava. Putz, eu achava que era até... Eu achava que era 1 a cada 100, sim, sabe? Não, é 1 a cada 4. 25% das mulheres viveram algum abuso sexual. Caramba. E aí, você pega esse trauma, que isso vai afetar a vida dela. Não tem jeito. Então, a mente dela fica, tipo, com medo.
Ela pode ter um novo relacionamento e ficar travada no sexo, sabe? Ou ela pode passar em determinado lugar e ficar com medo. E às vezes ela nem sabe. Às vezes ela nem sabe por que que ela tá travada de alguma coisa. E pode estar ligado lá. E como eu te disse, vou juntar uma coisa com a outra, a nossa mente ela generaliza as coisas. Então você foi lá e teve um abuso sexual num lugar fechado, num lugar à noite. E com uma pessoa que você confiava. A sua mente fala: cuidado com as pessoas que você confia, cuidado com a noite, cuidado com o lugar fechado. A gente não sabe como que a mente vai generalizar, mas às vezes ela generaliza para um negócio que atrapalha completamente sua vida. E a pessoa fala: nossa, não sei porque do nada não consigo me relacionar com as pessoas. Quando entra no quarto e tranca a porta, não sei o que acontece. Você não sabe, mas a sua mente sabe. É interessante esse assunto. Ontem ou anteontem eu estava conversando com uma pesquisadora de finanças comportamentais. E ela me explicou que, por exemplo, tem uma pesquisa lá que mostra que a gente tem o medo de perder, o medo de acontecer algo é mais intenso do que o prazer de ter ganho. Então, por exemplo, alguém em apostas, por exemplo. O medo de perder é maior do que a felicidade de ter ganho. Isso foi adaptativo na evolução, né? Tipo, o medo da gente de perder nossos alimentos lá, por exemplo, foi mais importante do que a felicidade de ter conseguido alimentos ali. Eu imagino que isso ajudou a gente a aprender a fazer carne curada, por exemplo, fazer os alimentos durarem mais tempo, ajudou a gente a sobreviver, então selecionou. E até hoje a gente carrega essa digital, né, dos antepassados. E a gente não se liga que muitas vezes nossos incômodos da vida são porque em algum momento isso lá atrás foi adaptativo, né? Isso. E esse caso do abuso, por exemplo, é claro isso, porque depois ela fica tentando se adaptar a poder sobreviver mais, né? Isso. Ela fica tentando te proteger pro resto da vida. Só que ela atrapalha a sua felicidade, né? Porque você tá com outra pessoa que não tem nada a ver com o abusador, mas você tá vivendo com ele experiência que você teve lá atrás. Tipo, não consigo ter sexo com ele porque, né? Mas é outra pessoa. E aí vem aquela sua pergunta, tá? Como é que eu faço pra mudar? Ela precisa. Tá lá na terapia, ela falou: caraca, eu tô travada sexualmente porque eu vivi um abuso. E a minha mente está jogando em cima de fulano, né, do João, tá jogando no João uma coisa do passado. Ótimo, fez a primeira grande... Percebeu. Isso já é metacognição, né? O problema não é o João e nem eu. É a experiência do passado e a minha mente está tentando proteger. Nunca brigar com a mente. Sempre agradeça a sua mente. Ela tá tentando te proteger. Então, a gente já viu na psicologia que quando você briga com o pensamento, ele não vai embora. A gente não afasta pensamento brigando com ele. Ai, para de pensar nisso. Ai, que saco. Cara, se ele tá te dando toda hora esse pensamento, tem uma função. Então, eu sempre falo, agradece. Já entendi. Você tá com medo do João, porque você tá achando que o João é o meu passado, é um cara que vai me abusar, mas não é, tá? É outra pessoa. Obrigada por me avisar. Valeu. Legal isso. Valeu. Obrigada. O João é outra pessoa e eu tô atenta a isso, fica tranquilo. Tipo, pensa que a mente é alguém falando assim pra você. Sério que você vai sair com ele? Ele pode fazer mal pra você. Lembra? Você já aconteceu. Olha, ele pode abusar de você. É tipo uma mãe super preocupada, né? E você não vira pra mãe e fala, meu, cala a boca. Você fala, mãe, tá bom, valeu, já entendi, tá frio, vou levar casaco, obrigada por me avisar. Você não vai mandar a mãe calar a boca porque ela tá fazendo isso por amor. Então, sua mente tá, por amor, tentando te proteger. Você só lembra ela de, cara, tá tudo certo, o João é outra pessoa, fica tranquilo, tá tudo certo aqui. Tô me protegendo. Esse tipo são pequenas coisas, assim, que depois que eu comecei a trazer psicólogo e tal, né? Eu comecei a entender que pequenas mudanças na hora de perceber como você falou do pensamento, né? O pensamento, durante muito tempo, eu também ficava lutando. Não posso pensar negativo, não quero pensar negativo, não quero. O problema é que eu tô jogando atenção para aquilo. Isso. E
Só que tirar a atenção daquilo pra uma outra coisa, a não ser que eu faça uma atividade comportamental, sei lá, fazer uma luta, por exemplo. Aí eu não penso nisso. Sei lá, correr. Aí eu vou pensar por um tempo e depois eu paro, porque vai estar doendo muito. Então, existem essas conversinhas que a gente tem que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Muito. Tem que ter essa conversa com a gente. A terapia, você tem a alta da terapia, eu falo, quando eu já tô dentro da mente do meu paciente, porque no começo, quando a gente faz terapia, eu também fiz, né? Você fica, como é que chama a sua psicóloga? Aline. Aline, você fala assim, putz, se a Aline tivesse aqui, ela falaria isso. Ah, se a Aline tivesse aqui, ela falaria isso, né? Quando você já tá num processo de entender a terapia, você vai trazendo a Aline dentro de você. Tem uma hora que você não precisa mais da Aline, é você mesmo fazendo isso. Né? Então, eu lembro que eu falava muito, a Rebeca tivesse aqui, ela fala isso, que era a minha psicóloga, né? E hoje a Rebeca sou eu, dentro de mim, assim. Tipo, Karina, tá bom, já entendi, né? Parece dupla personalidade.